meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Geografia 1, capítulo 20, América Latina, modelos de desenvolvimento. A América Latina ela deve ser entendida de forma plural. Ela é composta por uma diversidade de povos e etnias, culturas com diferentes influências e expressões folclóricas, musicais, gastronômicas e religiosas. Nesses países não são faladas apenas línguas de origem latina, mas também o inglês, e mesmo as línguas ditas latinas estão repletas de influências africanas e ameríndias. É possível notar mais diversidade do que unidade na América Latina. Então, como é possível compor essa ideia de unidade América Latina? Que fatores concedem a unidade a esse grupo de países tão cheios de peculiaridades? Basta a gente observar o passado e a configuração socioeconômica dessas nações, que têm sua história marcada pelo passado colonial, com a exploração de recursos e povos, porém também têm economias variadas e dependentes de suas metrópoles. Ademais, essa região é caracterizada pela industrialização tardia e a limitação do desenvolvimento tecnológico e social. No século XIX, muitos países latino-americanos conquistaram a independência, possibilitando o afastamento da esfera de influência de suas antigas metrópoles. Contudo, suas economias continuavam voltadas para a exportação de gêneros minerais e agrícolas, que uma precária integração territorial e mercados internos limitados. Os capitais acumulados com a exportação desses gêneros possibilitaram iniciar os investimentos na industrialização desse país. Nos meados do século XIX, essas indústrias cumpririam de forma limitada a produção de bens de consumo não duráveis, buscando suprir as quedas nos abastecimentos gerados pela Guerra de Secessão e no início do século XX com a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, era o capital privado nacional o grande investidor. As economias desenvolviam-se em territórios pouco integrados, configurados em ilhas econômicas, dificultando a consolidação do mercado interno e o desenvolvimento da indústria. A falta de integração era um obstáculo à circulação das matérias-primas e mercadorias, problema que se verifica até a atualidade nos países latino-americanos. Além disso, a fragilidade econômica da maior parte da população impossibilitava um consumo em maior escala. Com o foco da produção voltada para as exportações, as políticas e os investimentos dos governos voltavam-se para as atividades agrícolas, de modo que havia a carência de investimentos em indústrias de base, tecnologia e capitais que pudessem promover um desenvolvimento mais sólido do processo de industrialização. Nas primeiras décadas do século XX, governos nacionalistas, com forte caráter populista, chegaram ao poder na América Latina. Esses governos atentaram para a demanda crescente de diversificação de suas economias e para a necessidade de industrializar seus territórios e efetivamente adentrar a nova fase do sistema capitalista. Sua natureza nacionalista norteou a ideia de uma industrialização que representasse a redução da dependência em relação às potências estrangeiras. Estabeleceu-se a partir de então a substituição de importações, que era um modelo de industrialização em que o foco é o abastecimento do mercado interno. Difere, portanto, do modelo adotado pelos países asiáticos de plataforma de exportações e do próprio caráter exportador que os países latinos sempre tiveram. Para possibilitar a implementação desse modelo, foi fundamental investir tanto na promoção da integração territorial quanto nas indústrias de base. O Estado foi o grande promotor desses investimentos. O aumento da infraestrutura e das indústrias de base permitiram também maiores aplicações do capital privado desses países. Vale lembrar que a busca por maior independência em relação à influência estrangeira ocorria de forma limitada. Era necessário adquirir tecnologias das quais não se dispunha
e muitos países não tinham capital suficiente, mesmo contando com suas atividades primárias exportadoras para promover a industrialização. O processo de industrialização tardia se configurava e a influência estadunidense já era considerável em muitos países latino-americanos. A década de 1950 ela foi marcada por governos desenvolvimentistas, onde o objetivo era acelerar o processo de industrialização, mas sem estarem presos ao discurso ou à postura nacionalista. Políticas de atração de investimentos estrangeiros possibilitaram a internacionalização da economia e a entrada das transnacionais, que permitia atingir o desenvolvimento, ampliando o acesso à tecnologia e trazendo de forma efetiva indústrias de bens de consumo duráveis. Os Estados eles investiam na infraestrutura e nas indústrias de base na América Latina. No exterior, os anos dourados do capitalismo possibilitavam que as empresas dos países centrais expandissem sua área de atuação. A partir da década de 1960, observou-se a ascensão de ditaduras militares entre os países latino-americanos, com exceção de Cuba. Esses governos eles mantiveram a política de industrialização da década anterior. A década de 1980, conhecida como década perdida, ela representou a quebra de todo o crescimento e desenvolvimento sonhado nas décadas anteriores. Dentre os fatores responsáveis por isso estão os choques de petróleo, a redução dos créditos internacionais e o aumento dos juros, que se somavam às imensas dívidas externas, a estagnação de indústrias de tecnologias, graves problemas socioeconômicos, hiperinflação e sucateamento de infraestrutura. Na tentativa de estimular a economia, os governos latino-americanos reforçavam políticas de incentivo às exportações de gêneros primários, mas sem atingir o sucesso na recuperação econômica. No início da década de 1990, a adoção de práticas neoliberais era a opção concedida aos países endividados da América Latina, sendo em 1989 o ano em que o Consenso de Washington forneceu as diretrizes a serem seguidas por essas nações para que pudessem recuperar suas economias. Com isso, mais uma vez, as orientações econômicas dos países centrais se impunham aos países latino-americanos. A abertura da economia, privatizações, Estado mínimo, o objetivo era facilitar a ação do capital privado nacional e estrangeiro, pois ele seria a força motriz da recuperação econômica através de uma lógica de maior competitividade no mercado. Ao Estado cabia investir na infraestrutura, na segurança, controlar a inflação e atrair investidores com políticas cambiais claras e vantajosas para o capital internacional. Muitos países latino-americanos conseguiram recuperar suas economias e modernizar seus parques industriais, mesmo que de forma pontual, estabilizando a inflação. Contudo, a postura de um Estado que priorizou sua agenda econômica e não atendeu efetivamente às demandas sociais foi reconhecida posteriormente por organismos internacionais como o FMI. Entretanto, esses governos também foram abalados economicamente, especialmente a partir da queda dos preços de matérias-primas, porque os recursos representavam a principal fonte financiadora da agenda do programa político. Somado a isso, houve um desgaste da popularidade dos recursos que estavam há anos no poder, agravado por denúncias e crimes de corrupção. Os desafios para a América Latina, na atualidade, ainda estão ligados aos problemas sociais, à infraestrutura limitada, à carência tecnológica em muitos setores e à permanente dependência de exportação de commodities para equilibrar suas balanças comerciais. A diversificação de suas economias não ocorreu de forma ampla e independente, e a falta de mão de obra qualificada também reduziu a capacidade de um desenvolvimento mais consolidado. Esses fatores se somam às crises internacionais que se abriram no século XXI. É isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.